Programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Nossa conversa com o Dr. Roberto Matheus Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. A gente vai fazer uma pausa agora nesse bate-papo para trazer aqui para o programa Gente que Fala o doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde. Também faço minhas saudações ao presidente da Associação Comercial, o senhor Ordini, que está dando uma excelente entrevista até aqui. Eu estava acompanhando um pouco antes de entrar. Vamos lá, doutor Fernando, para falar sobre o seguinte: ontem, né, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tudo tem a ver aí com o entendimento, né, dos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes, de que este caso específico, esta condenação específica de Eduardo Cunha, tem que ser tratado, esse caso tem que ser tratado como suposto caixa 2 de campanha. Está aí o motivo da reviravolta? Sim, esse é exatamente o motivo da reviravolta, é a caracterização da finalidade do recebimento desses valores indevidos. Esse entendimento já havia sido firmado em outros precedentes, que quando o pagamento dos valores indevidos tiver relação com verba de campanha, se é um caixa 2, não deve ser tratado pela justiça comum, mas um crime que deve ser reservado à justiça eleitoral. No caso, o curioso, Mauro, é que já haviam ocorrido diversas decisões contrárias ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, e o próprio Edson Fachin tinha sido contra esse entendimento, o ministro Lewandowski também tinha sido contra, a votação não acabou, porque o ministro Nunes Marques pediu vista do caso, e na sessão de ontem o julgamento foi finalizado, com os votos do ministro André Mendonça e do ministro Gilmar Mendes. Então, sim, é isso. O caso, a condenação foi anulada, mas já talvez antecipando sua próxima pergunta, já sei mais ou menos o que eu devo responder, mas eu prefiro escutá-lo para não ser presunçoso e presumir o que você perguntado. Olha, doutor Fernando, pois é, agora o foro específico para as coisas continuarem é justamente a Justiça Eleitoral. É por lá que o processo vai passar agora. A pergunta que não quer calar é quando isso vai acontecer, né? Porque vai para a Justiça Eleitoral, porque é caixa 2, é por lá que tem que ser feito o trabalho, mas quando isso vai acontecer? Não deve demorar a acontecer. A grande questão é, não deve demorar a acontecer, porque a priori não teria um outro recurso que caberia ao STF julgar mais. Dificilmente deve haver um recurso para que isso seja analisado pelo Pleno, nem vejo possibilidade jurídica disso. Então, o passo seguinte agora era o processo ser remetido para a Justiça Eleitoral para ser analisada essa imputação de caixa 2 em cima desses recursos que foram pagos de alguma forma para o ex-parlamentar ou para intermediários ou em contas no exterior. O caso em si não está aqui na nossa discussão, né? Bom, a pena que o deputado Eduardo Cunha tinha que cumprir era a condenação era quase 16 anos de prisão, mais especificamente 15 anos e 11 meses, e multa, indenização de R$ 1,5 milhão. O que acontece agora com essa pena? Essa multa chegou a ser recolhida? Chegou a ser paga? É, o que houve na época era um pouco o bloqueio de ativos dele. Daí eu não sei se a quantidade de ativos bloqueados seria suficiente para satisfazer essa multa, Laura. Mas a sua pergunta é absolutamente importante, porque se refere aos efeitos práticos desse processo, né? São anos e anos de processo. Será que ele vai, depois de todos esses anos, esse processo vai ser sacado fora, né? Vai ser jogado no lixo? Bom, a rigor, por técnica, pela letra da lei, pelo que deveria ser a garantia do juiz natural,
eu entendo que seria correto anular tudo e essa condenação esse processo ter que ser reiniciado do seu exato começo, tá? Ser analisado se ainda, ou seja, ser analisado se ainda pode ser oferecida uma nova denúncia e aí, a partir de uma nova denúncia, começar todo o processo dos seus trâmites iniciais. Mas o ministro Nunes Marques, ao que eu entendi, aí a gente tem que esperar o acórdão dele, ele abriu a possibilidade da Justiça Eleitoral ratificar todos os atos que foram proferidos até aqui. Eu não sei, nunca vi isso, precisaria ver justamente na prática como é que um processo que está sendo anulado, uma outra jurisdição ratifica tudo aquilo que aconteceu, para o fim dele não precisar ser repetido. Sim. Vamos aguardar os próximos passos, doutor. E isso tudo porque tem sido visto aí ao longo do tempo que Curitiba não era o foro competente para tratar dessas coisas, né? Exato, exato. Aqui a questão não era nem se era Curitiba ou não o foro competente, porque é a Justiça do Paraná que está sendo, a princípio, considerada competente. A própria Justiça do Paraná agora vai receber esse processo e pode dizer, não, isso daqui tem que ser em outro estado. Mas aqui era uma questão de matéria especial. A matéria aqui foi considerada que não era da Justiça Ordinária, mas Justiça Especial Eleitoral. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa de Advogados, nessa conversa, Barbosa Dias Advogados, nessa conversa com a gente aqui, explicando a situação da anulação da condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. A gente se fala numa próxima oportunidade. Doutor Fernando. Eu que agradeço, Mauro, agradeço os nossos ouvintes e vou continuar ouvindo aqui pela Rádio Digital o presidente da Associação Comercial.